Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos o prazer de receber o Mr. Ricardo Pereira. Desde já lhe pergunto, é uma honra recebê-lo, antes de mais, e desde já lhe pergunto como é que está e como é que viveu estes últimos períodos de quarentena, nada agradáveis para todos. Olá, boa tarde Ricardo, boa tarde Tiago, agradecer-vos antes de mais este convite. É realmente um prazer estar aqui, não vim às escuras, fui antes de mais espreitar para que tipo de programa me estavam a convidar e gostei muito, vi alguns dos programas que vocês fizeram e dar-vos os parabéns por este projeto e por levarem Obrigado. até quem nos quer ouvir perspectivas diferentes e perspectivas interessantes sobre aquilo que nos apaixona tanto a todos, que é o futebol. Relativamente a mim, são já 13 semanas, portanto, de quarentena, sozinho, tentar passar este período da melhor forma possível, partilhando e participando em muita coisa aí para Portugal, para que me tenham convidado, e tem sido uma ajuda também nesse aspecto. A quarentena aqui foi a sério, as medidas de confinamento que aqui tivemos estão agora, precisamente hoje, estão agora a abrir um bocadinho, mas foram medidas de confinamento, de se poder ir uma vez por semana ao supermercado só, de se poder conduzir uma vez por semana, de se poder sair de casa entre as 5 da manhã e as 2 da tarde, e todo o cumprimento que este período difícil nos obriga. Pronto, e no meu caso também, estando afastado da família, que não pôde viajar, mas que também viajará agora, se Deus quiser, o que vai ajudar naturalmente a passar também melhor o tempo aqui. O Tiago, passo-te a bola. O Ricardo foi guarda-redes, fez a formação aqui, estive a ver, passou pelo Monte Abrão, pelo Rio de Moro, Belenenses, Estrela da Amadora e Futebol Benfica, antes de chegar a sénior. Como é que o Ricardo lembra estes tempos? Com muita saudade daqueles tempos de grande paixão, paixão pura realmente por jogar futebol, que começa nas ruas, não é? Nas ruas ainda podíamos jogar, se fosse nos ringues, fosse realmente na rua, e eu recordo isso. Eu sou de Queluz, Montabrão, onde realmente comecei num clube histórico ao nível do atletismo do nosso país, que é a Juventude Operária do Montabrão, a JOMA. E foi aí que eu comecei, depois estive no Rio de Moro, e aí sim já a começar a trabalhar, mas também a sentir que poderia jogar, pelo menos ao nível do futebol de formação, noutros patamares, e depois tive o privilégio de passar por esses dois clubes históricos, como é o Belenenses e o Estrela da Amadora. Exatamente. E depois passar para o Futebol Benfica e sim começar a minha carreira de sénior, mas é um período, as coisas não eram realmente, por exemplo, treino de guarda-redes, nem pensar, não é? Nesses clubes, mesmo nos clubes grandes, não existia, eram os nossos treinadores ali a dar o seu melhor, e o seu melhor às vezes são umas boladas no final do treino. Depois recordo com muita saudade, porque tudo era feito em torno do futebol. A própria escola, só comecei a ser bom aluno na universidade, porque a própria escola era mais uma oportunidade para em todos os intervalos poder jogar futebol, e é um período que eu tenho muitas saudades. Está associada a uma autonomia de podermos, porque os meus pais não davam comigo para a frente e para trás porque não podiam, de autonomia de ires de autocarro, ires de comboio para aqui, de Queluz para o Restelo, de Queluz para a Amadora, que é relativamente perto, mas de muita autonomia também. Portanto, a saudade é imensa, e associado a jogar-se pela paixão, sonhando muito, porque todos nós sonhávamos poder ser os melhores jogadores, poder ser profissional, e eu recordo esses tempos com muita saudade. Depois o Ricardo faz aqui a transição no Futebol Benfica para sénior, passa por Vitória, um clube ali de a zona de Lisboa, Águias de Camarate e Algueirão, antes de chegar ao Mem Martins, que é onde passa mais tempo, faz 6 épocas seguidas.
Como é que foi estas experiências, histórias engraçadas que o Ricardo queira partilhar? Quero partilhar convosco uma coisa, que é, nessa altura, apesar de se continuar a sonhar naturalmente, nós começamos a olhar para a nossa vida e a perceber realmente que aquilo que nos vão pagar num futebol distrital não nos permite viver, não é? E desde muito cedo eu continuei os meus estudos, portanto eu fiz um curso de Educação de Infância e comecei ainda como estagiário a trabalhar por vários colégios e fiz depois um curso de Psicologia. Portanto, no fundo, é uma transição muito interessante e é um período muito interessante e por vários motivos que eu vos vou dizer. Primeiro, por este crescimento de passar de jovem a homem, de namorares e quereres casar e começar a pensar que tens uma família para sustentar, e os estudos e, por conseguinte, a profissão que esses estudos me permitiram, seja a educação de infância, seja a psicologia, era o que me permitia sustentar-me a mim próprio. Passando para a outra parte, que é aquela também que nos traz aqui, que é a do futebol. Ficou muito claro na minha cabeça uma coisa, que é, quando eu passo de júnior a sénior no futebol Benfica, eu apanhei, eu era terceira divisão, entre terceira divisão ou tinha-se descido, acho eu, ao distrital, mas com um investimento muito grande para subir. E com guarda-redes batidos, portanto, como nos acontece em muitas situações no distrital, na terceira divisão, malta de 30 e tal anos, claramente muito mais competente. Como? Estou a dizer, mais antigamente ainda mais, que apostava-se muito na experiência. Sim, claramente na experiência. Tinham os dois 30 e tal anos, um tinha vindo do Fanhões na altura, quando eu subia sénior, e guarda-redes muito competentes, guarda-redes de muita qualidade, portanto eu não tinha o mesmo nível, não seria aposta. Joguei quando houve lesões, quando houve castigos, mas que também tinha a ver com a minha qualidade, porque havia jovens a conseguirem jogar, e isto é uma das coisas que fica muito claro e que é muito importante nós termos claro para sermos bem resolvidos quanto à nossa carreira de jogador. O que é que eu decidi na minha cabeça internamente nesta altura? Que é, eu quero jogar, eu amo muito o jogo e eu não quero ser suplente. Ora, quando tu não queres ser suplente, das duas uma, por muito que trabalhes, vês-te com poucas perspectivas de jogar, procuras outros clubes. E foi isso que eu fiz, tive uma experiência fantástica no Vitória de Lisboa, que é o clube em si, que é na zona da Peixeleira. E eu era como guarda-redes, portanto calhei ali num sítio à minha imagem. Eu era um bom bandido, era de uma agressividade competitiva, para não dizer mais do que competitiva, para não dizer que às vezes passava as marcas, muito grande, vivia o jogo de uma forma apaixonadíssima, e isso acompanhou-me durante toda a minha carreira. Portanto, esta minha opção fez com que eu fosse prolongando a minha carreira, ou seja, a partir deste primeiro ano do Futebol Benfica, eu acho que quase que jurei a mim mesmo que não seria suplente jamais. É uma promessa difícil de cumprir, porque não és, ainda por cima num guarda-redes, não jogas sozinho. Portanto, todas as vezes, que foram muito poucas, que isso aconteceu, eu mudava de local, porque o que eu entendia era, se privava a minha namorada da altura, posteriormente mulher, da minha companhia das 8 da noite às 11 e para jantarmos às 11 da noite. Se me privava a mim próprio de tantas outras coisas. Se ia treinar no final de um dia de trabalho, eu tinha de ter esta compensação para todos nós, que é o jogo, é o gostar de jogar. Claro que nisto num guarda-redes, e como vocês sabem, é difícil. Alguém terá de ser suplente de alguém. Mas esta minha determinação para também não arranjar problemas aos treinadores, e isto nós já lá veremos chegar mais à frente, que é a nossa maturidade, a forma como a partir dos 30 anos tanta coisa mudou na minha vida enquanto jogador de futebol, enquanto guarda-redes, na postura.
mas foi uma ideia que me ficou clara. Para eu andar aqui, eu tenho de jogar. Então procurei os contextos mais abaixo no distrital, mais acima no distrital, onde eu pudesse ser o número 1, mas educou-me muito. Acima de tudo, estes anos todos, e pronto, vocês pararam pelo Mãe Martins. O Mãe Martins é um clube onde eu joguei muitos anos. Tive algumas interrupções ali em que, por questões de trabalho, não conseguia acabar a época, mas tive muitos anos e é um dos vários clubes de que eu guardo muita saudade, ainda um peladão, não tinha este fantástico sintético que tem hoje em dia. Guardo amigos para a vida daquelas alturas. Tenho muita inveja deles, tenho uma equipa de veteranos e eu não posso participar em nada, e vejo-os aqui no Facebook a ganharem torneios de veteranos, a fazerem grandes jantaradas, e eu digo às vezes, estou muito feliz com a carreira que estou a construir, mas digo muitas vezes, à minha mulher, por exemplo, tenho muita saudade da Bifana, do Corato, da Mini, porque foi onde eu vivi 20 e tal anos da minha carreira com grande orgulho. Isto construiu-me para o profissional que eu sou hoje. É isso que faz sentido. É isso que faz sentido na vida. O companheirismo, a amizade e aquilo que a gente vai evoluindo como seres humanos e pessoas, e as relações que fomos conseguindo ter, e realmente o futebol não é só lá dentro das 4 linhas, tem tanta coisa a envolver o futebol e a alegria. Mesmo o pós-carreira é tão giro também, fazer os veteranos e isto era a minha história, portanto, isto era o meu contexto, ou seja, aquele contexto de distrital, de se lutar para subir, aquelas confusões que haviam felizmente mais no passado, mas do futebol distrital, foram-me construindo como pessoa, e eu acho que foi por isso, é muito engraçado, faço esta reflexão, que é, no treino de guarda-redes eu tenho encontrado colegas muito mais novos, e pessoas que começaram aos 20 e tal anos e que provavelmente decidiram muito bem, ou seja, foram mais inteligentes que eu e perceberam, eu não vou dar jogador, eu tenho as minhas ambições como treinador, e é por aqui que eu quero ir. No Benfica os meus colegas eram todos mais novos e muitos deles tinham 20 e tal anos e eu tinha 38 por aí. Mas eu, por outro lado, faço portanto, terão uma longevidade muito maior que a minha enquanto treinadores de guarda-redes. Mas faço também esta reflexão que é, eu não trocava por nada experiência que viveu, não é? A nível... estas experiências de 20 e tal anos, este conhecimento de tantos balneários, que me deu realmente, deu uma forma, os patamares são diferentes, mas nós continuamos a ser todos nós guarda-redes, falando da minha área específica. Claro que aprendi muito, o aprender sobre o jogo, eu comecei a aprender como treinador mais tarde, mas não trocava de maneira nenhuma, portanto não me arrependo minimamente de ainda aos 38 anos, se eu não estou em erro, ter acabado a carreira na Quinta do Conde, ter sido campeão, e vocês se calhar já lá vão e eu estou-me a antecipar, mas no Pai Pires não troco de maneira nenhuma estas experiências todas. Sim, a seguir ao Mãe Martins, o Ricardo veio para a Margem Sul, Trafaria, ADQC, depois volta à Margem Norte ao Olivais Sul, e depois vem outra vez para a Margem Sul, Pai Pires, que é ali da zona do Seixal, Amora, e lá está o ADQC, que é o último clube da carreira. E pronto, e era isso que eu queria dizer, ou seja, a seguir a Mãe Martins ainda há aqui uma passagem por vários clubes, maioritariamente aqui da Margem Sul, e por certo que todas estas experiências vieram acrescentar algo, como o Silas uma vez disse, que eu não trocava a minha carreira até aos 40, não é? Se calhar pelos anos que tinha que perder a tirar o curso, e lá está, são experiências e vivências totalmente diferentes. São, pronto, ou seja, esse passar entre a Margem Sul e a zona de Lisboa, eu vivi muitos anos na Margem Sul, na Quinta do Conde, mas sempre... A margem certa do Rio, e puxando aqui a brasa à nossa... Exatamente, e deixem-me dizer que foram anos muito felizes da minha vida. A minha filha mais nova
a minha filha mais velha nasceu, portanto, quando nós vivíamos na Quinta do Conde, e a mais nova apanhou essa transição da Quinta do Conde para o outro lado, para onde mudámos, de onde a minha família vive atualmente. Mas eu tenho um grande fascínio pela margem sul. Dizia muitas vezes quando chegava a casa que parecia que estava de fim de semana todos os dias, porque a tranquilidade, a zona em que nós vivíamos, a casa que podíamos ter, que era acessível a comprar-se na margem sul e que seria mais difícil na outra margem. Portanto, foram anos muito ricos. E explicar-vos um bocadinho esta passagem de um lado para o outro, exatamente com isso. É que houve muitas vezes, eu continuei sempre a trabalhar naturalmente, passei na Câmara Municipal de Oeiras, sítio onde adorei trabalhar, fui diretor pedagógico de um projeto fantástico de animação que é a Kidzania, e sempre jogando. Então o que é que eu tinha de fazer? Tinha de conciliar o meu trabalho, a minha vida familiar, os meus estudos. Eu continuei a jogar, ainda a fazer o curso de Psicologia, por exemplo. Tinha de conciliar estas atividades todas e não deixar de jogar. Pronto, e procurei sempre clubes, como vos disse, onde pudesse jogar, e foram experiências no Olivais Sul, experiências fantásticas também. O ADQC, a primeira passagem, é a única vez em que eu jogo futsal. Na primeira equipa, se eu não estou em erro, da ADQC, sou eu o guarda-redes, com muito poucas noções. A verdade é que a diferença é considerável, ou seja, continuas a defender e continuas a levar, como nós dizemos, a brincar. O importante é que ela não entre e eu vá com bola na tromba e afins, não é? Portanto, mas foi a minha primeira experiência, uma dificuldade, por exemplo, tenho isto na minha memória, que é a distribuição, por exemplo, a distribuição de bola dos guarda-redes do futsal é uma delícia, e eu não tinha aquela técnica, portanto eu continuava a lançar baldes de massa lá para a frente, e ela chegava de uma maneira diferente que chega quando é lançada por um guarda-redes de futsal a sério e que domina essa técnica. Apesar de haver guarda-redes, eu tive um guarda-redes, por exemplo, o Ochoa, dominava essa técnica, é engraçado, é um guarda-redes sul-americano, e dominava essa técnica de distribuição e aplicava nos momentos certos com grande precisão. Mas são experiências muito boas, essa do futsal. A experiência depois do Olivais Sul, onde eu voltei, percebi que conseguia-me ajeitar, mas o futsal não era a minha praia. Voltei ao futebol 11. E depois passei, por exemplo, 2 anos maravilhosos no Mãe Martins. Foram 2 anos, o primeiro com uma subida de divisão, de campeões distritais, da segunda distrital, uma presença numa final da Taça de Setúbal. E um grupo fabuloso. No Pai Pires, não era? Pai Pires. A maior estrela desse grupo e dessa equipa campeã não estava ligada ao futebol, era o nosso ator Pedro Teixeira, que foi meu colega nesse ano, e que fez uma época para aquele nível muito, muito gira, e tenho muitas saudades. É um dos clubes onde eu tenho muitas saudades, onde eu regresso com muita frequência quando estou em Portugal, porque me alimentaram a paixão. O Pai Pires foi muito importante para mim, e foi a transição. Foi a altura em que eu tive ali um momento, mesmo com um projeto profissional que não ligado ao futebol, foi o momento em que eu disse, eu vou fazer um curso particular na área do treino de guarda-redes, e eu vou à procura desta minha paixão, ver no que dá, porque nunca sabemos. Eu também joguei futebol toda a vida e não cheguei onde eu queria ter chegado. Depois do Pai Pires, como vocês disseram, e já a treinar ainda o Amora, a treinar no Benfica, ainda joguei no Amora, na 3ª divisão, ainda joguei na Quinta do Conde, mas aí senti já uma coisa que é esta dificuldade, ainda por cima com 38 anos, de treinar, de seres muito sério já mesmo no futebol de formação e seres muito dedicado no que é o processo de treino, no que é a responsabilidade de treinar os sub-17 do Benfica, porque tem já uma grande responsabilidade, e o saíres dali, depois de dar treino, ainda ires treinar. O corpo já não corresponde e a paixão aos pouquinhos começa a desvanecer-se, e começas a perceber que o corpo já não te dá aquilo que tu queres, e que se calhar está na hora de fazeres uma opção entre uma coisa e outra.
senti muita dificildade, jogar e treinar obrigava-me a um sacrifício extra. E que afinal existem limitações no corpo, que a gente pensa que em novos não há, mas há limitações, Mas que repara, tu não tens a noção do que é ser treinador de guarda-redes, e nem vou falar só profissional ou não profissional, porque a malta que não está no profissional, por exemplo, é obrigada a treinar 4 ou 5 escalões, portanto são 5 ou 6 horas a dar do teu corpo, portanto o desgaste é o mesmo. Agora, quando tu és treinador de guarda-redes profissional, quando tu treinas homens, quando estás a simular remates a sério de jogadores a sério, o desgaste que isso é para o teu corpo e a forma como tens de te cuidar é muito... Portanto, isto para te dizer o quê? O desgaste do corpo pode ser tanto ou mais jogando ou não jogando. Nós somos aqueles... O treinador de guarda-redes tem de continuar a treinar. Exatamente, concordo plenamente. Ricardo, agora aqui a transição para treinador de guarda-redes. Foi no Real de Massamá e no Benfica, certo? Exatamente. Foram os clubes. O Real foi o clube que me possibilitou iniciar a minha carreira como treinador. Foram alguns meses no Campeonato Nacional de Sub-17, mas numa fase em que eu ainda estava dividido e que entre o jogar e o treinar, e depois eu acabei por sair, continuei a jogar e uns meses mais tarde surgiu o convite do Benfica, onde eu me iniciei como estagiário, sim. Exatamente. Passou pelos juvenis e, segundo pelo menos aqui os dados que tenho de 0-0, a equipa B também, certo? Exatamente. Portanto, o Benfica, eu comecei como estagiário, ainda no sub-13, sub-14. No outro dia participei num programa onde foi dito uma coisa engraçada, que é por um dos meus antigos guarda-redes, que é, eu quando comecei claramente não tinha o mesmo nível dos meus colegas do Benfica, ou seja, o Benfica tem um conjunto de treinadores, como eu vos disse, muitos deles mais jovens que eu, gente que já começou há muito tempo no treino e que tem muita qualidade, tem muito nível. E para mim foi uma universidade, não é? O poder ter começado durante cerca de 6 meses como estagiário, o poder depois passar para um campeonato nacional de séniores e o apanhar sempre treinadores principais de muita qualidade. Eu trabalhei 3 anos no tempo que tive no Benfica, foram quase 5 anos, mas trabalhei com o Mr. Luís Araújo, trabalhei com o Mr. Bruno Álvares, com o Mr. Filipe Selicaia, que está no Shakhtar hoje em dia. Trabalhei depois com o Mr. Renato Paiva durante 3 anos e trabalhei com o Mr. Helder Cristóvão já na equipa B. São tudo treinadores que, naquilo que é a minha concepção enquanto treinador de guarda-redes, que é nós não podemos ser apenas treinador de guarda-redes, temos de ser muito competentes na nossa área específica, e o Benfica, como vos disse, foi uma universidade para mim nesse aspecto, porque não só os meus colegas mais jovens, mas também quem liderava o departamento de treino de guarda-redes, que é o Mr. Hugo Oliveira, que é um dos treinadores mais reconhecidos, um dos treinadores de guarda-redes mais reconhecidos do nosso país, ajudaram muito a formar enquanto treinador de guarda-redes, a perceber o que é isto do treino, o que é mais eficaz, e também a poder exercitar, que é fundamental enquanto treinadores, o que é a nossa liderança, o que é a forma de chegar aos miúdos. Portanto, eu fui um privilegiado neste aspecto, que entrei numa das melhores universidades do país, não é? Para todos os efeitos, que é o Sport Lisboa e Benfica, e pude testar, aprender, a ser chamada a atenção quando não fazia as coisas da forma mais correta, ganhar títulos nacionais. Portanto, foi uma experiência de estarei grato para sempre. Bem bom. Ali, tomara todos nós fazemos estágio no nível desses e começar ali. Mas o que eu digo também, Ricardo, eu costumo dizer que em toda a minha vida profissional, nas várias áreas, tive sorte.
Todavia, eu acho sempre que a sorte tem de casar com a competência e tem de casar com a preparação. E as coisas estavam a acontecer tão depressa que eu tinha também de aprender depressa, tinha de estudar mais, tinha de investir mais. E foi isso durante os 5 anos do Sport Lisboa e Benfica que eu fiz. E quando decidi sair, estava na equipa B e decidi sair pelo meu pé e pela proposta que tinha em mãos, mas fui um sortudo, sinto que fui muito sério e muito profissional para representar aquela casa, mas estarei sempre grato, porque é como vos digo, é uma aprendizagem de grande qualidade e não quer dizer que nós não a façamos noutros contextos e muitas vezes à nossa custa, porque não deixamos de ter ali um espaço, um laboratório, uma equipa com outras dificuldades, com outras limitações, é igualmente um laboratório para nós enquanto treinadores. Claro que ali tens os melhores jogadores ou alguns dos melhores jogadores do país ao teu dispor, mas também te dá essa responsabilidade que não podes fazer qualquer coisa porque eles já tiveram 2 ou 3 grandes treinadores antes de qualidade. Exatamente. E com grande facilidade a qualidade. Portanto, esta oportunidade e esta experiência, naturalmente, que me sinto muito sortudo por a ter tido, mas também fiz de tudo para que nunca houvesse nada a apontar no que era a minha postura enquanto treinador, minha postura mesmo enquanto fora do campo, enquanto treinador de um grande clube do nosso país, porque enquanto formador, e nós sabemos as guerras que há no nosso país entre os grandes clubes, mesmo no futebol de formação. E nós temos que ter uma postura em todo o lado, o mais responsável possível, porque continuamos a formar homens e continuamos a ser a primeira imagem. Se nós perdemos a cabeça, os miúdos que lideramos perdem a cabeça de igual forma. E isto foi de um grande enriquecimento, foram 5 anos de curso superior que me permitiu depois sair para outros patamares e mesmo a experiência das aventuras no estrangeiro. Sim, mas mesmo a experiência da equipa B e a partilhar convosco, que também viu há pouco tempo, é uma experiência de grande intensidade. Para todos os efeitos estás ali, falta só um degrau para aquilo que, quando tu és treinador, todos nós sonhamos, poderá ser um dia seres treinador de guarda-redes da equipa A, pese na altura em que eu estava no Benfica, o departamento e a equipa A estava numas excelentes mãos, que eram as do Mr. Hugo Oliveira, e a fazer um trabalho fantástico com os All Blacks e com os Edersons e com os Artur Moraes e com todos os guarda-redes que por ali passaram. Mas esta oportunidade de um primeiro contacto numa segunda liga, já com o futebol profissional, num ano tremendamente difícil. Recordo-vos que foi o ano em que o Benfica teve até à última jornada para se salvar, o Benfica B, para se salvar da divisão. Tudo isto, trabalhar com alguém como o Mr. Helder Cristóvão, que foi um jogador de futebol do mais alto nível e fez um trabalho muito bom durante os anos todos que esteve no Seixal, e que foram vários, na promoção de muitos daqueles que hoje em dia são excelentes jogadores e são jogadores internacionais. Tudo isto me deu também, lá está, foi o estágio final deste meu curso, como eu vos disse, e que foi uma época muito difícil, mas muito importante também para o que se seguiria depois, que eu não sabia, não é? Eu via-me no Benfica, até continuar apaixonado pelo projeto, continuar apaixonado pelo trabalho, estava na equipa B, estava muito bem, estava muito feliz, tinha proposta para renovar e para continuar a ser o treinador de guarda-redes da equipa B, mas depois chegou-me uma proposta, portanto, que eu entendi que não deveria recusar. Exatamente. O Ricardo, lá está, às vezes a exigência também nos faz correr mais rápido, não é? E ir atrás das coisas. E aqui este período do Benfica foi se calhar um pouco isso. Quanto maior era a exigência, mais o Ricardo tinha que aprender mais rápido e mais ia dar ao pedal, não é? Para acompanhar. E se calhar também ajudou muito ao crescimento do Ricardo no treino. Sim.
tudo se processa. Repara, continuava a ser futebol de formação durante muitos anos, mas a terceira fase de um campeonato nacional de juvenis, e eu tive sempre depois do sub-13, sub-14, passei para o sub-17 e depois do sub-17 passei para a equipa B. O que é a terceira fase de o Mr. Renato dizia com muita piada, que era, há uma parte toda da época que é para formar, e formar muito bem e com grande qualidade, como ele o faz, e há outra que é para ganhar. Aquela terceira fase são 6 jogos, é onde tu tens ali uma antecâmara do que é uma competição a sério e de realmente querer ganhar, já fazeres alguma análise do adversário, e é uma verdade. Portanto, durante toda uma época tu estás a formar, tu estás focado, sem esquecer o que é o processo coletivo, mas estás centrado na formação do jogador, como eu acredito que deve ser a formação, com princípios de jogo, passando uma ideia de jogo, mas o teu enfoque é no jogador. Depois tens ali 6 jogos, de facto, dando tempo de jogo a toda a gente, dando possibilidade de toda a gente mostrar no campo aquilo que é o processo de treino. E depois são 6 jogos, que são umas finais que ali tens, e onde sentes este bichinho, porque tens o que apanhas é Sporting, Porto, Braga, Guimarães, por aí. E nós em 3 anos de juvenis ganhámos 2 campeonatos nacionais, e isto obrigou-me realmente a acelerar todo o meu processo como treinador. Eu trabalhava nos juvenis do Benfica, e a partir de certa altura já só fazia isto, mas sempre com um investimento diário no meu conhecimento. Eu passei os 5 anos de Benfica, sempre que os nossos jogos o permitiam, sentado nas bancadas do Estádio da Luz, a ver Artur Moraes, a ver Oblak, a ver Ederson, e a aprender e a perceber o futebol sénior e a perceber as decisões, porque era também, eu encarava isto quase como uma obrigação, porque se queres formar jogadores, não podes ver os treinos todos da equipa sénior, porque não podes, por limitações naturais. Vês alguma coisa quando passas. Mas se queres formar guarda-redes para a equipa A do Benfica, tu tens de perceber o que é o futebol sénior, o que são as exigências de jogar num grande clube como o Benfica, e o que é que estes miúdos precisam desenvolver ainda, passo a passo, de acordo com as suas etapas de desenvolvimento, para lá chegar. Portanto, isto foi realmente de um grande... Investi muito também, como vos digo, continuo a achar que sou um sortudo, mas investi muito no meu conhecimento das mais variadas formas. Exatamente. Faz parte, e no início de... peço desculpa, Tiago, e no início de carreira, que é como nós estamos neste momento também a dar os primeiros passos, assim possamos dizer, com 3 anos de futebol, outra vez, é mesmo investir tempo, e esse tempo todo que temos é investir tempo / conhecimento. Só aí é que iremos algum dia ter a possibilidade de chegar onde qualquer um que ande cá gosta de chegar, o mais alto acima possível. É normal. Faz todo o sentido. Claro que sim, porque nós, Ricardo, eu não posso estar mais de acordo contigo, e, por exemplo, eu falo muito com treinadores de guarda-redes mais jovens, e vou tendo a noção do conhecimento que muita desta malta vai tendo. E isto, fazendo o paralelo para vocês, é um trabalho invisível e um investimento invisível que nós estamos a fazer em nós. Porque nós hoje em dia não vemos, repara, há pessoas que passam 5, 6, 7, 8 horas a ver jogos de futebol completos, a puxar à frente, a puxar atrás, porque pode ser fácil, e a gente faz show-off e pega numa revista de análise tática e que são importantes e são fundamentais, que às vezes veem coisas que nós não estamos a ver, mas a verdadeira aprendizagem é no jogo, é no jogar, é no jogo das equipas que nos apaixonam. Mesmo que nós não consigamos pôr esta nossa ideia de jogo logo em prática,
mas é a nossa, nós vamos definindo a nossa ideia do jogo, o que é o jogo para nós, como é que as minhas equipas, e falo de vocês enquanto treinadores principais, como é que as minhas equipas vão jogar. Esta é a minha ideia de jogo. E dizer muitas vezes que está-se dependente dos melhores jogadores do mundo para jogar um determinado jogo, não é verdade. E nós temos muitas provas disso, percebes? E este contexto onde eu neste momento estou é claramente uma prova disso, que é não se tem os melhores. Estão-me a ouvir bem? Sim. Não se tem às vezes os melhores jogadores, mas tem-se uma ideia de jogo tão bem trabalhada, tão exaustivamente trabalhada e com uma crença tão grande que onde os outros resolvem pela individualidade, pela qualidade dos seus jogadores, aqui resolve-se pela exploração do espaço, pela criação de espaços, por uma ideia de jogar de olhos fechados. E isto para mim é das coisas mais bonitas que o treino tem e que o jogo tem, e entendo muito bem o que o Ricardo quis dizer sobre este conhecimento e este investimento que fazemos. E é um investimento muitas vezes invisível que vocês fazem também. Sim. Eu aproveitei bastante a primeira fase da quarentena, antes de começar estas rúbricas, para li 7, 8 livros, que tenho aqui até à minha volta, e teve que ser, porque se a gente não investir em nós próprios, se a gente não aprender e não tivermos essa vontade de aprender mais, depois não estamos preparados quando surgir a oportunidade. E a gente tem que se preparar, no meu ver, ao máximo, que é para, se a oportunidade surgir, já estamos preparados melhores para a enfrentar. Aqui voltando à carreira do Ricardo, depois, as primeiras aventuras aqui no estrangeiro, a primeira foi na Arábia, no Al Fateh, com o Mr. Ricardo Sapinto, certo? Exatamente. Como é que foi esta aventura na Arábia? Uma primeira saída, pese aquilo que eu vos disse, do que é ser treinador num clube como o Benfica, é um primeiro grande teste, é uma primeira saída de uma zona de conforto, sair do país pela primeira vez, deixar na minha memória, estarão gravadas para sempre a despedida da minha família no aeroporto, a despedida das minhas filhas, porque são momentos dolorosos, mal eu sabia depois que ia continuar tantos anos fora, não é? Mas são momentos dolorosos porque é o primeiro impacto que tens, e agradeço naturalmente. Foram 3 anos muito bons com o Mr. Ricardo Sapinto, a quem eu agradeço muito a oportunidade e faço muitas vezes publicamente, mas é um primeiro contacto deixas ali aquela proteção também de uma equipa B do Benfica, onde quando precisas de ajuda tens jogadores de outros recursos que te vêm abaixo a ajudar também, como nos aconteceu, e passas para um outro patamar. Choque cultural, naturalmente, como vocês devem calcular, é uma cultura diferente. Nós temos de nos vestir ou de ter outro tipo de cuidados, o respeito por aquilo que são as rezas deles. Apanhamos logo o período de Ramadão, de vais ao supermercado e ficas fechado no supermercado porque é a hora da reza. Não podes entrar num centro comercial porque os teus calções são mais curtos do que aquilo que deviam ser. Mas foi uma experiência curta. Na Arábia não se tem muita paciência e perder um jogo ou 2 significa normalmente despedimento. Mas no nosso crescimento enquanto equipa técnica, o Mr. Ricardo Sapinto dizia isto muitas vezes, que é, enquanto experiência de vida, e se ele tinha já uma experiência de futebol profissional riquíssima, não é, pela carreira bonita que teve, enquanto crescimento, enquanto pessoa, é uma história, é uma experiência de vida, que tu guardas, e o engraçado foi, que eu também senti isto, que é
tens de ter uma capacidade, é o verdadeiro teste à capacidade de adaptação do treinador português, que é reconhecida, e por isto eu vos vou contar também, que é, o Mr. Ricardo Sapinto tem as suas ideias muito bem definidas para aquilo que é o seu processo de treino, para aquilo que é o jogar das suas equipas, e nós tivemos 3, 4 semanas na Holanda em estágio. E na Holanda nós vimos uma equipa à imagem do Mr. Ricardo Sapinto. Uma equipa que pressiona, que reagia à pressão de uma forma impressionante. Uma equipa que mordia os calcanhares. E estamos a falar de uma equipa de médio, baixo nível na Arábia Saudita. E que na Holanda jogámos com equipas muito interessantes e a fazer jogos fantásticos. E tínhamos nossos jogadores ali, no processo de treino, no repouso, na alimentação, no relacionamento do grupo, a formar-se um grupo fortíssimo. Chegas à Arábia, entras naquilo que são as tuas rotinas, a tua alimentação, os teus hábitos de sono, que muitas vezes são de ires dormir às 4 ou às 5 da manhã, depois da última reza, e tens outra equipa. E quando tu dependes realmente muito da intensidade de jogo, não só da intensidade física necessária para este pressionar, como da intensidade mental para decidires com qualidade, já parecia que tinhas outra equipa. Portanto, isto foi... ensinou-me também a mim próprio, enquanto treinador de guarda-redes. Eu fiz várias adaptações à minha metodologia. Exato. Porque entendi que, e não foi só por ter trabalhado com guarda-redes de nível muito bom no Benfica, foi olhares para a realidade, e eu faço sempre uma observação prévia do que vão ser os meus guarda-redes, mas só quando chegas é que tens esse contexto verdadeiramente. E perceber que, mais importante do que um grande posicionamento tático, do que uma excelente tomada de decisão, eu tinha de dar vários passos atrás, porque tecnicamente haviam coisas que não estavam conseguidas, porque o receberes um atraso, estares a ser pressionado e meteres num passe, meteres o pezinho por baixo e colocares a bola no teu meio campo, eram coisas que na Arábia eu tive de treinar várias vezes para não ter dissabores da bola ser atrasada e meter mal aquela raquete e a bola ir para dentro da baliza ou coisas do género. Fez-me refletir muito em termos de metodologia e fazer várias adaptações. Não vos digo com isto que não houvesse coisas, mesmo em termos técnicos, que não tivessem qualidade, porque a Arábia, como tem muito dinheiro, vai tendo esta possibilidade de todos os anos contratar vários treinadores estrangeiros. Não servem os portugueses, vêm os espanhóis. Não servem os espanhóis, vêm os alemães. Não servem os alemães, vêm os brasileiros. E os guarda-redes vão passando por isto, pelo menos no futebol sénior, também por diferentes técnicas, etc., o que é estranho também para eles. Eu no outro dia ouvi falar, não sei se foi o Daniel Correia, não quero meter aqui nenhuma imprecisão, que teve no Porto, mas alguém falar muito bem sobre este tema, que é, eles passam também por tantas escolas e num período tão curto de tempo, que às vezes aquela cabeça também já é uma confusão. Mas a Arábia foi um período curto, mas interessante da minha vida profissional e que que é o primeiro na prática, não é? E que ainda me fez ser mais, sem perder as minhas ideias do jogo, ter uma maior flexibilidade no processo de treino e olhar ainda mais para o contexto. O que é que eu tenho à minha frente e como é que eu vou fazer esta gestão deste microgrupo dos guarda-redes. Exato. Depois da Arábia, tem aqui uma passagem curta para o Fátima para ajudar o Bruno Álvares, né, que estava lá a treinar, e depois acompanha o Mister para o Standard Liège, o Mister Ricardo Sapinto, certo? Exatamente. O Fátima aparece, é verdade, o Mister foi para o Atromitos, o Mister Ricardo Sapinto, e não pôde levar porque existia treinador de guarda-redes no clube. E eu tenho este espírito que é alguma dificuldade. Eu quero muito estar em casa, mas depois o futebol faz-me, quando tu tens paixão é isto, o futebol faz-me uma falta danada. E o Mr. Bruno Álvares, que é alguém que eu gosto muito e considero um treinador jovem muito competente e que está a fazer a sua carreira, o Bruno lançou-me este desafio de ir disputar, de ajudar durante o play-off de subida à segunda liga do Fátima. Foi muito gratificante para mim
o trabalho. Tinha um guarda-redes italiano, de baixa estatura, mas com muita qualidade. Tinha outro guarda-redes, que é o Nuno Ribeiro, que hoje joga no União de Tomar, se eu não estou em erro. E aquilo para mim foi aquilo que eu sou sempre. Portanto, eu não olho para contextos, eu olho para trabalho, eu olho para paixão, e foi o que eu dei no Fátima durante 4 meses, eu creio. Dei tudo de mim no que foi o ensinar daqueles guarda-redes, mas também, porque é uma equipa técnica, lá está, estás num campeonato nacional de séniores, as equipas técnicas deixam de ser tão extensas. Exato. Tens de acumular maiores, como vocês sabem, maiores responsabilidades, e apesar do Bruno ter alguém para a análise, eu colaborava no que era a análise também, análise do adversário, análise da nossa própria equipa, fora aquilo que eu faço sempre, que é a análise pós guarda-redes, de penaltis, de guarda-redes adversário, etc. Isso para mim já é algo que é uma responsabilidade, é aquilo que eu assumo como algo, não vejo já isto, se nós temos essa possibilidade, temos de a fazer. Mas também de estar, por exemplo, na bancada e de ser eu o elo de ligação, quase como um adjunto, o elo de ligação da bancada cá para baixo para o banco, com um adjunto do Mr. Bruno Álvares. Portanto, foi um fascínio, foi o sentir da dificuldade que é subir divisão neste Campeonato Nacional de Séniores, a dificuldade que é jogar. Nós ganhámos ao Praense nos Açores e impedimos a subida direta do Praense, e depois acabou por não subir também. Acho que ainda disputou o último play-off, um jogo, e que não subiu. Ganhámos 1-0 nos Açores. E viver outra vez coisas que no futebol profissional as vives, mas estás mais seguro, não é? E com dificuldades em sair dos Açores, porque o jogo acabou quentinho. Portanto, trago ótimas memórias disso. Trago uma memória muito amarga, e que já falei disto também. Se calhar em tantos anos já de futebol profissional é a mais amarga que trago, porque queria muito subir de divisão, e mesmo sabendo que não iria continuar se calhar ali, queria voltar a trabalhar com o Mr. Ricardo Sapinto, queria muito ter ajudado o Mr. Bruno Álvares, porque eu acho que o Fátima mereceu, mas nós achamos sempre que merecemos, não é? Nos contextos onde estamos. Acho que o Fátima mereceu aquela subida de divisão, acabou por subir o Real Massamá, e é das derrotas mais duras e mais amargas que eu tenho na minha carreira, mas nós crescemos com vitórias e com derrotas, e já ganhei, já perdi, e assim continuará a ser, mas trago aquela porque tinha sido muito importante para o Mr. Bruno Álvares, e tinha sido muito importante também para o Fátima naquele momento ter conseguido a subida da divisão, e nós morremos na praia no último jogo. Tínhamos de ganhar ao Loletano, já não me recordo por quantos golos, mas tínhamos de ganhar ao Loletano para subirmos diretos à segunda liga, e não aproveitámos essa oportunidade, e pronto, e não aconteceu. Mas foi um período muito interessante. Mas termino dizendo-vos quase como comecei. Fui eu próprio, independentemente do contexto, e sê-lo-ei em qualquer contexto profissional, que acho que é isso que faz de nós também bons treinadores, que é não olhar só para o guarda-redes que temos, não olhar para o clube, não olhar para o que entra na nossa conta bancária, que naturalmente era muito menor o que entrava quando estava na Arábia e o que entrou quando estava no Fátima. E eu fui exatamente o mesmo treinador, e é isto que eu acho que nós temos de ser também, que é recordados em qualquer contexto, e eu procuro deixar esta marca, em qualquer contexto onde nós passamos, ser recordados como profissionais sérios. Mesmo que digam algum dia que eu não sou bom treinador de guarda-redes, que digam pelo menos que eu sou um profissional sério e dedicado, e que digam isto os clubes onde eu passei, os treinadores com que eu trabalhei, e sobretudo os guarda-redes também com que eu estive. Okay, fica a nota, e é importante, a realidade é mesmo essa, muito importante. Depois acompanha o Mr. Ricardo no Standard de Liège e no Réguia, certo? Exatamente. Pronto, 2 anos já diferentes, não é? 2 anos de uns patamares competitivos diferentes. A experiência na Bélgica
é uma experiência fabulosa. Numa época igualmente muito difícil, a Bélgica funciona, não sei se vocês têm conhecimento, mas com play-off, creio que passa ou os 8 ou os 6 primeiros. Há 2 anos que o Standard de Liège, que é um clube histórico da Bélgica, não ia ao play-off, e nós tivemos até a última jornada da fase regular para garantir este acesso, e ao intervalo perdíamos por 2-0 e estávamos fora. Pronto, e a verdade é que acabámos por conseguir. É um trabalho fabuloso do Mr. Ricardo Sapinto no Standard de Liège, num clube que vinha de anos negativos, de um balneário que trazia este peso, um balneário experiente, mas que precisava de alguém que unisse aquelas peças todas, e é um trabalho fantástico do Mr. Ricardo Sapinto. Não acaba porque a final da taça ali é em março, mas ganhamos a Taça da Bélgica, pronto, que é uma memória também naturalmente daquelas que nós guardamos para a vida, num Heysel Park completamente cheio, e acabamos por ser a melhor equipa do play-off, portanto fomos até à penúltima jornada, aquilo dividem-se os pontos, tem esta vantagem, e nós fomos escalando do 6º ao 8º até lá acima e chegámos à penúltima jornada com possibilidade de ser campeões da Bélgica, fomos vice-campeões, mas guardo acima de tudo este trabalho muito bom de união de um balneário, guardo qualidade de jogo que este Standard tinha, e depois a nível mais pessoal, não é? Treinei guarda-redes como o Guilherme Ochoa, treinei guarda-redes como o Jean-François Gillet, que tinha 16 anos de jogar em Itália, um menino que hoje é o titular do Standard. Portanto, para mim também foi, talvez, posso-vos dizer, o primeiro teste de fogo enquanto treinador de guarda-redes, já com guarda-redes de outro patamar. É onde claramente o julgamento ainda é mais fino de este gajo é competente ou não é. E uma gestão de 2 guarda-redes, qualquer um deles estava em condições de jogar. Portanto, esta gestão também deste grupo, acho que subi 2 ou 3 degraus na minha competência enquanto treinador de guarda-redes com esta experiência no Standard de Liège. Exatamente. E depois vem a experiência no Legia, em que eu vi lá uns jogos do Mr. Ricardo Pereira. Como é que foi esta experiência na Polónia, em Varsóvia? E dizer-te, viste jogos e percebeste o que é um ambiente no estádio do Legia, tal e qual como era o do Standard. Ou seja, nós apanhámos 2 clubes históricos seguidos e com um ambiente infernal, com gente que te acompanha para todo o lado, e isto motiva-te, dá-te responsabilidade, naturalmente, quando não corre bem é que são elas, não é? Exatamente. Mas, pronto, e para quem não sabe... Sim, ia dizer aqui uma coisa que é a bancada central do Legia não são cadeiras normais, são cadeirões, ou seja, se calhar não tem mais de 2.000 lugares, mas já está, os adeptos estão ali muito confortáveis, é um estádio muito confortável para se ver o jogo, e pensa-se também nisto, que é o conforto para o adepto, que às vezes aqui em Portugal não se pensa. Diz que a malta não vai à bola, mas também ninguém melhora um pouco as condições para a malta ir e sentir-se também confortável. Apesar dessa bancada central, é claramente mais uma zona VIP, etc. Depois sim, mas a malta... é quase toda. Exatamente. Mas depois tens a malta da pesada, não é? Que é aquela que está atrás da bancada e aquela que são... Atrás da baliza. São pesados mesmo para tudo, para o bom ou para o mau, quando aquilo corre bem. Mas isto dizer-te que claramente, e eu fui um privilegiado por passar estes anos com o Mr. Ricardo Sapinto, nomeadamente estes 2 anos, porque são 2 clubes com uma pressão mediática louca ao nível da imprensa, com uma pressão de adeptos louca, e que te faz sentir de treinador e que de
desperta ainda mais para tu seres treinador, que tens de gerir esta pressão, estás na imprensa, estás, no caso do Mister, todos os dias, e não te podes desfocar daquilo que são as tuas responsabilidades, não é? Daquilo que é o processo de jogo, continua a ser, felizmente, aquilo que te faz ganhar. Portanto, o Legia tenho pena porque não nos permitiram, nós saímos um mês antes de acabar, tínhamos o play-off para ir disputar, e eu acredito plenamente, o Legia acabou por não ser campeão ano passado, tem grandes probabilidades de o ser esta época, mas eu acredito plenamente que se tem permitido o Mr. Ricardo Sá Pinto acabar a época, que nós seríamos campeões da Polónia, porque no play-off teríamos claramente feito um grande play-off e que terminaria muito bem. Mas é mais um clube histórico, naturalmente. Uma mentalidade diferente entre os belgas e os polacos. O casamento entre o que é o guarda-redes polaco e entre o que é o meu processo de treino e entre o que sou eu como treinador de guarda-redes é um casamento perfeito. E eu fui muito feliz com os guarda-redes também. Treinei na Polónia e eu explico-vos porquê. Que é de uma intensidade e de uma disponibilidade física louca, e isto é num menino de 15 ou 16 anos que eu puxava para vir treinar connosco, como é num de 35 ou 38 anos, uma disponibilidade louca, mas também uma cabeça aberta para querer aprender outras coisas, para querer discutir comigo posicionamentos táticos, para querer levar porrada durante 15 ou 20 minutos, mas depois disponibilidade para treinar o jogo, não é que a porrada não o tivesse a treinar, mas de uma forma mais aberta, com tomadas de decisão muito complexas, e eles estavam do mais abertos possível para isso. Portanto, quando era para ter intensidade, eles diziam presente. Quando era para trabalhar tática e modificar comportamentos, eles diziam presente. Portanto, eu guardo os 3, 4, 5 guarda-redes. Sim. Não, ia dizer, se calhar essa é uma das razões que olhamos a Inglaterra e Itália e vê-se muitos guarda-redes polacos. Sim, sendo que eu tenho a opinião, e é uma opinião pessoal, que alguns deles saem demasiado cedo. Isto leva-nos para uma discussão muito interessante, que é o que é feito no treino de guarda-redes da Polónia que permite um estado de prontidão ou serem tão apetitosos para os grandes da Europa tão cedo. Há alguma coisa, e isto leva-me mais para a minha área, não é? Sim. Alguma coisa em termos de intensidade do treino, em termos de repetir ações técnicas, alguma coisa em termos de mentalidade eles têm efetivamente para que sejam tão apetitosos, mas muitas vezes 15, 16 anos por aí. Mas eu dou-vos exemplo que algumas mentalidades no próprio guarda-redes polaco vão mudando pela experiência desses muitos que saíram. E estamos a falar ainda dos mais jovens, porque quando tu sais aos 20, 22, 25, estás pronto para te mostrar ao mundo. Em Itália temos um grande exemplo na Juventus, em Inglaterra tens grandes exemplos, para te mostrar ao mundo e dizer: este é o guarda-redes polaco e estou pronto para jogar. Com adaptações, como acontece com muitos brasileiros também. Portanto, chegam, uma nova realidade, têm se calhar de adaptar algumas coisas, porque terão sempre, ao modelo, mais que não seja ao modelo de jogo e à ideia de jogo do seu treinador, mas chegam prontos. Mas o que eu vos ia dizer é, alguns deles já não querem sair tão cedo, que é uma coisa muito interessante. Já se revêem na experiência de outros, e eu tinha 2 de grande talento, um que vai sair agora no final desta época para o Mónaco, que foi vendido, e outro que estará ali também na antecâmara para ser lançado, de 16 anos, e me dizia muitas vezes, foi à seleção durante aquele ano em que estávamos, fez um campeonato da Europa, se eu não estou em erro, ou uma fase de elite ali do campeonato da Europa, com grande sucesso, e começaram a tocar campainhas de todo o lado a querer levar este menino. E ele dizia-me: Ricardo, eu não quero sair ainda, não é o momento.
Portanto, já começam a ter um bocadinho esta mentalidade também de perceber. Mas eu sou fascinado efetivamente pelo guarda-redes polaco, tenho outras nacionalidades, quero ser e sou pelo guarda-redes português, mas quero ser ainda muito mais, que é de nós encontrarmos uma escola de treino em Portugal que nos permita um dia, mesmo com o que sejam as limitações de estatura, não é? Porque nós não temos o leque de escolha que se tem na Alemanha, que se tem no Brasil, que se tem na Polónia, mas que nós consigamos, mesmo com as diferenças individuais que existem entre os treinadores de guarda-redes, mas que nós consigamos um dia ter uma ideia de treino em Portugal que nos permita podermos falar, como eu falo dos polacos, que nos permita um dia poder falar dos portugueses, porque entendimento do jogo em Portugal, vais ver um jogo de juvenis e percebes que o guarda-redes português, quando trabalham com ele com qualidade, aos 15 ou aos 16 anos já tem uma ideia de jogo e já tem um conhecimento do jogo muito grande. Exatamente. Precisamos de dar o resto, como eu digo muitas vezes, que é descobrir o que é que ainda não lhes estamos a dar para que possam aparecer mais guarda-redes portugueses, e seria um dos maiores prazeres, mesmo estando há tanto tempo longe, dos maiores prazeres que eu teria, porque nós ficamos muito orgulhosos do nosso José Sá, do nosso Rui Silva, mas queremos que eles saiam de Portugal com um maior grau de prontidão ainda do que estão a sair. Pegando aqui nisto, Ricardo, e depois já vou retomar aqui a fase final da carreira, o que é que achas que falta aqui em Portugal? Porque imagina, se calhar na Primeira Liga temos agora o Max no Sporting, temos o Marco no Santa Clara, o Cláudio Ramos no Tondela, não sei se há mais um que me esteja a escapar, mas a maioria dos guarda-redes são estrangeiros, na Segunda Liga também se vê muitos guarda-redes estrangeiros. Achas que é falta de aposta, falta de qualidade? O que é que está aqui a faltar para ver mais guarda-redes portugueses nos plantéis? Há vários fatores, na minha opinião, mas eu olho para esse da paciência que temos ainda, é cultural quase, para com o jovem guarda-redes português. Portanto, a primeira questão é logo a aposta para mim. E a aposta relaciona-se com a paciência, que é, já houve apostas, portanto, houve uma aposta há pouco tempo no Bruno Varela, há uma aposta neste momento no Max, há uma aposta intermitente no Diogo Costa, isto falando só de grandes clubes em Portugal, como já houve no Miguel Silva do Vitória de Guimarães, como já houve no Tiago Sá. Nós, quer queiramos, quer não, nós temos de nos aceitar morfologicamente como somos, em primeiro lugar. E teremos sempre, na Primeira Liga, guarda-redes portugueses de 1,82 m ou de 1,84 m, teremos alguns de 1,86 m, teremos alguns casos raros de 1,90 m, 1,94 m, 1,95 m. E esta questão da altura é sempre uma coisa muito polémica. A minha opinião é que claramente as características do futebol atual nos remetem para guarda-redes mais altos. E nós temos, como eu vos disse, vamos continuar a ter sempre uma percentagem do que é o guarda-redes português, de uma estatura de 1,88 m, 1,92 m, 1,94 m. Portanto, esta é claramente uma coisa que nos dificulta, porque há treinadores que ainda podem pensar, e falo de treinadores principais, de que a qualidade também está intimamente relacionada com esta estatura. Esta estatura vem com muito maior facilidade lá de fora. Exatamente. Vem do Brasil e vem de muitos outros contextos. Mas vem também, isto é importante perceber, com duas coisas agregadas, que é, a primeira, vem com a paciência dos nossos treinadores e dos nossos dirigentes para um processo de adaptação, é uma das coisas que traz, mas também vem, em muitos casos, com uma qualidade. E o que nós temos de olhar, para não pormos só as responsabilidades também nos outros, é o que é que no nosso processo de treino
na formação, quando chegam ao primeiro patamar, porque desengane-se quem acha que um guarda-redes de 20 ou 22 anos já sabe tudo. É mentira, não sabe tudo, tem muita coisa para limar. Aos 34 e 35 anos eles ainda querem mudar algumas coisas, ainda querem aprender e nós ainda temos coisas para ensinar, quanto mais aos 20 ou aos 22 anos. Portanto, esta é claramente outra questão, que é, tem chegado muita gente ao nosso país com qualidade e a preços baratos para jogar. E um treinador que está dependente de resultados, ou quando se põe no prato da balança o menino de 20 anos ou 19 anos, português, está pronto para jogar e o vai ajudar e vai dar pontos e ele aposta, ou entre o de 20 anos português, até com a mesma estatura, e o de 24 ou 26 brasileiro ou de outra nacionalidade qualquer, mas que lhe dá mais garantias, vai optar. Porque depois chega aqui uma altura que é uma questão de aposta para dar resultados. Portanto, queremos mais aposta. O que gostaríamos era que houvesse mais paciência, porque a qualidade está lá, mas temos de fazer deles também, temos de os pôr em maior estado de prontidão, tenhamos de os emprestar, repara, convido-vos, ou viajamos para outro tema, que é a escola dos grandes clubes em Portugal prepara-os com grande qualidade para treinar, mas não os prepara para jogar, porque eles passam desde junho a janeiro, fevereiro, março, com jogos de baixíssimo nível de qualidade, de solicitações, porque são sempre superiores aos outros. O Braga é superior aos outros, o Guimarães é superior aos outros. Portanto, o nível de stress competitivo a que estão sujeitos, as ações difíceis a que estão sujeitos, não são de grau elevado. O que se vai fazendo é aquilo que se faz muito bem, que é, estão prontos, saltam de etapa e são juvenis, e se tiverem qualidade jogam no sub-23 e a dificuldade já vai ser um bocadinho maior. Mas esta realidade é outra coisa, que é os estímulos competitivos que eles também tiveram. Por isso é que a segunda liga é uma maravilha para estimular muitos dos nossos jovens jogadores, porque o estímulo competitivo já é totalmente diferente. Portanto, eu espero ter-vos respondido. Há outros fatores sempre para esta Não, isso é correto, e é isso mesmo, acaba por virar aqui um pouco, porque isto não há um caminho para lá chegar ao resultado final. Os guarda-redes têm sempre, os guarda-redes, os jogadores e os treinadores, toda a gente tem a perspectiva que aquilo que o Ricardo estava a acabar de dizer. E às vezes há outros fatores, como por exemplo, às vezes isto ser um negócio e o que interessa é os jogadores virem e pontos daqui para o lado, mas isso pronto, são outras coisas. Perfeitamente. E reparem, nós não podemos ser hipócritas, reparem. O Boa Vista foi buscar um excelente guarda-redes para mim, que é o Elton Leite, não é? E que se fala que poderá estar em vias de chegar a um grande clube em Portugal. Se no Boa Vista estivesse naquele momento um guarda-redes jovem, de grande qualidade, se calhar português, se calhar até preparado para jogar, havia que priorizar isso que vocês disseram também muito bem, que é o Elton Leite veio para jogar, veio para ajudar o Boa Vista, mas também era um investimento do clube que poderia ser vendido, e se calhar o miúdo de 18 ou 19 anos tinha de esperar que o Elton Leite saísse para poder jogar. O que eu vos quero, eu termino desta forma, que é, neste estado de prontidão, há sempre coisas que só o jogo vai dar, mas há muito jovem guarda-redes que sai dos grandes clubes, ou mesmo que está em clubes de menor dimensão, mas com treinadores muito competentes na formação, que, do ponto de vista de conhecimento do jogo, do ponto de vista de desenvolvimento físico, porque trabalham no ginásio para enfrentarem as exigências de um futebol sénior, do ponto de vista técnico, estão preparados. Não têm uma coisa ainda que só o jogo lhes vai poder dar também, que é a experiência competitiva. Portanto, isto é o casar
a qualidade com a oportunidade, entendem? E eu, quando falo disto, e posso-vos falar de outros, vou-vos falar aqui de um ou dois exemplos. Vou-vos falar de um miúdo que vi no Moreirense, que é o Nuno Macedo, que me impressionou, estive no outro dia a analisar e vi. Fez 2 ou 3 jogos com uma qualidade fabulosa. Espreitei e Santa Clara que ficou 5-0. Como? Depois houve um jogo com o Santa Clara, o terceiro, ficou... Não sei se foi com o Santa Clara. Sei que o jogo ficou 5-0, mas ele nem foi culpado. 3-0, se eu não sei. Ok. 3-0. O que eu vi foi alguém de uma personalidade que me impressionou num ou 2 jogos que tinha de Primeira Liga. O que eu já vi fazer, mesmo com alguns erros, como todos cometem, um guarda-redes como o Miguel Silva. O conhecimento do jogo, os riscos que toma, as suas características físicas para a estatura que tem, mas no que é a velocidade e no que é a agilidade. Aquilo que eu conheço de um André Ferreira, do Santa Clara, mas que tem um marco a fazer um excelente campeonato, permitem que estes guarda-redes deem garantias, mas que precisam de ser uma aposta consistente. E pronto, isto passa muito também por apostas, entende? Isto passa dos guarda-redes como se passa com os jogadores de campo. Não, mas que há qualidade há. Ainda mais porque os guarda-redes portugueses, como qualquer outro guarda-redes, é sempre uma posição muito difícil no campo e como o nosso amigo em comum, que agora descobrimos aqui um pouco antes da rúbrica, nosso Rui Vieira diz, tem 3 posições e tem que ser sempre fortes para aguentar, que é os 3 Bs, baliza, banco e bancada. Portanto, tem que... Essa é brilhante, essa ainda não tinha ouvido. Dar os parabéns ao Rui, dos 3 vezes é brilhante, sem dúvida. Sim, senhora, e com muita razão que ele diz, porque eu ia perguntar aqui ao Ricardo se é da opinião que a maioria dos jogadores do setor do campo à frente do guarda-redes, se fossem guarda-redes não eram jogadores? Se fossem guarda-redes... Isso, olha, deixa-me só pegar-te aqui uma coisa, isso que tu dizes do Rui, além de ter muita piada, ter uma frase quase emblemática, vou pegar em algo que me diz o meu amigo Moreira, diz com muita piada, que é vou colocar no bolso para depois poder usar, citando quem disse, portanto que neste caso é o Rui Vieira, mas para poder usar, porque é uma frase com muita piada. Mas essa frase tem um grande significado, que é o banco e a bancada não é para todos. E é muitas vezes nesses momentos, e eu adoro falar com colegas, falo com muito colega, não assim publicamente, no privado. E no outro dia falava com um colega que me dizia exatamente a desilusão de ter 2 guarda-redes extraordinariamente jovens e naquilo que é, quando não jogas, a forma que eu achava que isto era do meu tempo, da minha terceirinha, do meu distrital, mas que também existe ainda no futebol profissional, que é, eu tenho 19 ou 20 anos, mas eu porque joguei no clube A ou B já sou realmente melhor do que toda a gente e eu não tenho de estar no banco, mesmo que o outro tenha 25 ou 26, esteja a render e etc, porque estou acima de todos os outros. E isto, para mim, é das maiores, e responde quase um 2 em 1, é das maiores provas de caráter de um guarda-redes, e mais que não seja de respeito pelo teu colega de posição, pelo teu treinador de guarda-redes, de continuares a ouvir o que te querem ensinar com a mesma abertura e disponibilidade quando jogas e quando não jogas, porque é a única forma de lá chegar. E isto é um saber, eu não estou a dizer coisas da boca para fora, isto é um saber de experiência feita daquilo que foram os meus anos, por exemplo, de Standard de Liège e de Legia Varsóvia, que é, no Standard, aquele menino que foi suplente do Ochoa e do Jean-François Gillet durante 2 ou 3 anos, de um momento para o outro pega na baliza e é titular indiscutível, aos 20, 21 aninhos, de um clube como o Standard de Liège, quando o Ochoa saiu. E o que ele soube esperar, o que ele soube penar, o que ele aprendeu, o que ele lutou sozinho, invisível, lá
na baliza do canto, do campo número 3, sem ninguém ver, durante 1 hora, só ele e o treinador de guarda-redes. Portanto, isto é caráter também, percebes? Portanto, isto aconteceu exatamente o mesmo no Legia, apesar do Legia, o do Legia tem tanta autoconfiança que o que diz é eu já sou melhor, eu tenho de jogar aos 19 anos, então está bem, se és melhor vais esperar, quem manda somos nós, quando o momento chegares, provas que és o melhor. E foi este o processo, mas a trabalhar também que nem um cão. E mesmo com estas coisas, as coisas nunca passavam o limiar do respeito e nunca reduziam aquilo que eu acho que é fundamental, que é, eu não jogo, a responsabilidade não é só do treinador, a responsabilidade é minha também, porque eu não estou a conseguir provar ao treinador que tenho qualidade para jogar. Então vamos lá, focar-nos naquilo que controlamos, que é o trabalho, para conseguir provar que podemos jogar. Portanto, é isso que se passa. Relativamente à tua pergunta, e esta responde mais rápido, é provavelmente não, porque quando tu realmente percebes que as pessoas mais atacadas num campo de futebol muitas vezes são, eu acho que ouvi isto no vosso programa, portanto, ou no Ricardo ou no Presumo, mas são muitas vezes o árbitro, são o treinador e é o guarda-redes. Nós temos uma frase brilhante, que eu acho que é do Hans Leiter, que diz que o futebol, que também já citei num outro sítio, o futebol é um jogo coletivo até o momento que o guarda-redes falha. Não deixa de ser a partir verdade. daí ele deixou de ser. Porque vocês veem isto, reparem num golo sofrido com responsabilidade para o guarda-redes. Toda a gente se põe dali para fora, baixa a cabeça e zarpa dali para fora, porque é ali só. Ninguém quer ficar ao pé de um guarda-redes que falhou. Ninguém. É raríssimo vocês verem uma equipa inteira, ou 5 ou 6, 7 no futebol de formação, graças a Deus, a irem ter com aquele homem que falhou como todos os outros vão falhar. Portanto, este ego que tu precisas de ter, o Valdés fala disto de uma forma fabulosa, que é, o Valdés dizia a páginas tantas não gostava de ser guarda-redes. Tinha jeito, foi a carreira dele, mas não tirava dali um prazer assim tão grande, porque, felizmente, há muita gente que tira e que não vive sem isto, atenção, mas ele dizia que é, tu acabas um jogo em que perdeste, com ou sem responsabilidade, os pais dos teus colegas apontam para ti, foi por causa dele que perdemos. Na escola, no dia seguinte, os teus colegas apontam para ti, foi por causa deles que nós perdemos. E isto não se passa com mais exposição nenhuma no campo, e por isso é que nós somos uns loucos, somos uns apaixonados, somos diferentes, efetivamente, temos caráteres muito fortes, temos personalidades muito fortes. Opa, eu não te sei dizer se os defesas que jogam à frente daquele homem, se realmente conseguiam jogar lá, porque tu vês, tu tens uma grande paixão por isto desde os teus 6, 7, 10 anos, outros descobrem mais tarde, mas quando nós vamos jogar com os amigos, se não há guarda-redes, ele tem de ser roda, bota fora, porque ninguém quer estar na baliza, ninguém quer ser o boneco que ali está. Tu queres jogar futebol, não vais estar na baliza, não é jogar futebol. Portanto, se vamos com os amigos. Portanto, então, tem que ter sempre gente especial, percebes? Em termos de brincadeira, é sempre o gordo que vai à baliza. É gente sempre. É uma coisa. Exatamente. O peixe de pau. Exatamente. Ou o gordo, não é. Não, mas era lindo. Não vos consigo só explicar, tentei, até porque eu sou muito expressivo, mas não vos consigo só explicar por palavras o que é o lidar com esta responsabilidade e que depois passa exatamente para o treino, percebes? Passa exatamente para o treino, na forma como, para o treino e para o jogo, na forma como tu sentes cada gol que o teu guarda-redes sofre, na forma como tu sentes cada defesa que ele faz, porque é um sentir, se calhar, ainda a dobrar, porque tu és, não levas ninguém pela mão, mas tu és também, eu olho para o treino de guarda-redes desta forma, tu és responsável também por aquilo que ele está a viver ali e que ele está a jogar.
porque és tu de alguma forma com o teu treino que levas a um ou outro comportamento e depois ele joga sozinho, toma as suas decisões sozinho, muitas delas não estão no consciente sequer, estão no subconsciente e passas a ter uma responsabilidade a dobrar ou a triplicar e a sofrer muito quando eles sofrem. E eu, cada vez mais com a experiência, me habituei. Eu já não sofro por ter medo de perder o meu emprego. Já passou há muito tempo, graças a Deus. Isto... Desculpem. Sim? Não, não, estava aqui a ver que isto avisou-me falta de bateria, mas não. Desculpem. Tu sofres, eu já não sofro tanto por isto, só pelo que é a pressão do resultado. Sofro muito pelo impacto que isto tem neles, porque estou lá dentro a jogar. É como eu me sinto, estou muitas vezes a jogar com o devido distanciamento para conseguir ajudar, que é também a tua postura, mas estou a viver o jogo de uma forma como se estivesse na baliza. Ricardo, aqui uma pergunta. Em termos do guarda-redes equatoriano, como é que ele está? Eu não sei as características principais, mas direi se calhar de trabalho técnico, posicionamento e nível mental. Não sei se falta aqui mais alguma. Tem a semelhança, ou seja, se nós achamos que em Portugal, ao fazermos disto um problema, de termos guarda-redes pequenos, a estatura média do equatoriano ainda é bem mais baixa que a nossa. Okay? Apesar de eu tenho um guarda-redes de 1,86, um de 1,84, um de 1,82. Na academia tenho um de 1,94, portanto, que está já a treinar connosco também. Tenho outro que vem treinar connosco, tem 1,80 e muita qualidade. Ganhou agora, foi ele que jogou Ganhámos a Copa Libertadores Sub-20, o Independiente Del Valle ganhou a Copa Libertadores Sub-20 e foi este miúdo que jogou. Portanto, o guarda-redes equatoriano, nós tivemos 4 jogos de campeonato. Portanto, não consegui ter a percepção do global, do bolo global do guarda-redes equatoriano em termos de características. Vou percebendo que não tem uma estatura muito elevada. Vou percebendo que muitos deles jogam muito enfiados na baliza, são fortes e explosivos, e é esta perspectiva que eu tenho do que são os outros, ok? Sim. No meu caso particular, já existia um processo de treino, seja global e coletivo pela equipa, seja pelo treinador de guarda-redes, que me antecedeu e que esfiava o departamento, que levaram os guarda-redes do Independiente Del Valle para o patamar que queremos, pelo estilo de jogo da equipa, que são fabulosos a jogar com os pés, e jogar com os pés tem também muito que se lhe diga, que há quem diga que se joga muito bem com os pés, e jogar com os pés não é só executar, não é só o passe perfeito, no treino, o passo no lateral, o passo no ponta de lança. Não, o jogar com os pés é perceber muito bem o jogo e perceber onde é que está o espaço e meter um passo entre linhas no interior. E é isto que o nosso jogo solicita aos nossos guarda-redes. Ou que dominem a bola e avancem na direção do avançado, convidem à pressão e depois soltem onde está o espaço, ou soltem num colega pressionado que já sabe que de primeira vai jogar no outro. Os guarda-redes da equipa onde eu estou têm de ter estas características, e isto já vinha a ser trabalhado antes e continua a ser trabalhado por mim. Diz, Ricardo. Era aí que eu ia. Se ainda estamos naquela, como é que eu ia dizer, hoje em dia, quando se fala nos guarda-redes, a contratar, ou os guarda-redes, como é que queremos os guarda-redes, hoje em dia quase já se esquece que o guarda-redes tem primeiro que defender, não é? Antigamente pediam para um guarda-redes ser bom com as mãos, hoje pedem mais para ser bom com os pés. Hoje já querem que o guarda-redes seja bom com os pés, mas a realidade é que se esquecem. Espera aí, primeiro vamos defender com as mãos e depois então os pés também cada vez mais é mais importante, até porque hoje em dia quase todos os modelos, independentemente da equipa, do treinador, a primeira fase de construção, o guarda-redes já entra nela, a não ser que seja num contexto muito amador. Mas isso é muito pertinente, até porque eu depois comecei pelo jogo de pés,
mas ia depois à outra fase, mas é muito pertinente o que estás a dizer e que nós não nos podemos esquecer. E eu ainda por cima tenho estes dados, sabes, muito frescos na cabeça, que estou a preparar uma formação para sábado, e vamos falar um bocadinho das exigências do guarda-redes no futebol moderno, e vamos falar também no processo de treino, nesta formação que vou dar eu e o Eduardo Cachulo. E o que é que eu sinto? Se tu olhasses só para a estatística, para o número, tu percebias com grande facilidade que o guarda-redes joga 60% com os pés num jogo, ou numa época, e 40% com as mãos, ou 70% com os pés e 30% com as mãos. O que tu tens de ter consciência é que o que te vai ajudar a dar pontos em primeiro lugar são as mãos. E o Buffon falou disto de uma forma brilhante e um bocado irritado com esta moda, que é, eu tenho de saber jogar com os pés, mas primeiro, eu tenho de defender a baliza. Segundo, eu tenho, aquilo foi italiano, está traduzido para espanhol, mas que é, eu tenho de sair. Para mim, sair é proteger o espaço. E proteger o espaço é controle de profundidade, cruzamento, 1 contra 1. E depois vem o atacar o espaço. Que é isso que para mim é jogar com os pés. Jogar com os pés é atacar o espaço. Exatamente. Pode ser o atacares do espaço nas costas do adversário, se fores o Ederson, que também faz outras coisas, não é? Sim, pode ser atacar o espaço existente entre a primeira e a segunda linha e meter a bola na última linha do adversário para ganhar uma segunda bola ou para pentear e isolar alguém, como pode ser uma construção apoiada. Portanto, agora, esquecermos-nos, e eu ia chegar aí porque a pergunta foi sobre o guarda-redes equatoriano, esquecermos das suas competências defensivas é que é um erro. E, por exemplo, aqui, quando eu cheguei ao nível do que foi a construção deste departamento, ou a remodelação do departamento de guarda-redes, eu estou num clube onde os miúdos, aos 12 anos, vão para cima do avançado para fixar e soltar, porque é a filosofia do clube. Mas o que eu tive de meter como enfoque e o que eu tive de meter na cabeça dos meus treinadores de guarda-redes do departamento é perfeito, é a nossa filosofia, mas jamais nos vamos esquecer que os queremos perfeitos tecnicamente do ponto de vista defensivo e que os queremos muito competentes a proteger a baliza e a proteger o espaço. Porque isto é que nós nos esquecemos e não podemos... Mas se olharmos só para os números dizem que eles jogam muito mais com os pés. Então vamos trabalhar muito mais com os pés e esquecer o resto. Não, temos de trabalhar tudo, vamos trabalhar isto de uma forma equilibrada, seja qual for a nossa opção metodológica de treino, mas não nos podemos esquecer que o que nos dá pontos, pode nos dar pontos este atacar do espaço, porque eles também te isolam gente, eles dão sequência. E nesta equipa tem de ser muito capazes na primeira fase de construção. A primeira fase de construção nesta equipa é uma coisa que exige muito, e chame-se o adversário Liga de Quito aqui, chame-se o adversário Barcelona do Equador, ou chame-se o adversário Flamengo. O que nós fizemos com o Flamengo foi exatamente sermos nós próprios no Maracanã ou aqui, a sair a jogar de trás, com pontapés de baliza, com 3 homens, se fosse preciso, na área, e a sair curto contra uma equipa chamada Flamengo. Essa é a filosofia, eles têm de ser competentes. Agora, se não forem competentes depois no resto, não vão ajudar também a equipa naquilo que ainda é, para mim, a sua responsabilidade fundamental. Portanto, mas só para terminar, Tiago, são guarda-redes já, por esta experiência, um bocadinho diferentes. Têm algumas especificidades nas técnicas sul-americanas. Sente-se isso ali num ou outro momento de 1 contra 1. Sinto isso numa outra técnica de defesa da baliza que não me agrada e que foi necessário, de acordo com eles, ali tentarmos mudar. Mas é um guarda-redes, neste meu caso particular, é um guarda-redes que poderá, no médio, curto prazo, vir a estar entre os melhores da América do Sul. Depende de nós, esse trabalho também, naturalmente, mas eu vejo aqui uns projetos muito giros e muito interessantes
nesta academia, assim eu esteja cá a este tempo e seja eu a ajudar a desenvolver, eu e os meus treinadores de guarda-redes a ajudar a desenvolver esses projetos, porque apesar de eu ter um contrato de 3 anos, nós em futebol nunca sabemos se são 3 anos ou se são 3 meses mais, digo sempre Exatamente. sempre isto. Mas tem aqui pelo menos o meu clube, que é o que conheço melhor, tem aqui uns projetos muito interessantes para nós trabalharmos. Tiago, tens mais ia fazer-te a última pergunta. Imagina, guarda-redes no campeonato, guarda-redes na taça. És a favor disto, desta rotatividade, ou para ti jogava sempre o melhor? Ou qual é a tua opinião neste assunto? Excelente pergunta. Remete-me já, olha, fomos vice-campeões da Bélgica com o Ochoa na baliza e com 1 ou 2 jogos do Gilet, o Bodar nunca jogou, e ganhámos a taça com os jogos a serem feitos todos eles pelo Gilet e a ajudar-nos ao minuto 89 ou 88 com uma defesa decisiva antes de irmos para prolongamento. E um guarda-redes só estava a jogar taça aos 38 anos. O Gilet está no Bari, não era? Exatamente. Já sei. Aqui, por exemplo, para teres noção, está a jogar um na Copa Libertadores e que foi o mesmo que jogou na Recopa Sul-Americana e estão a jogar os outros 2 no campeonato. E é uma pergunta que eu faço a mim próprio. Eu sou daquelas... Há gente no futebol que tem certeza de tudo. Eu não tenho, percebes? Eu não tenho certezas de tudo. Tenho convicções, mas que preciso de as sentir, preciso de as ver confirmadas no campo muitas vezes. E aqui fiz esta opção. Fiz porque fui eu a um bocadinho a influenciar. Tenho 3 guarda-redes, na minha opinião, todos em condições de jogar, todos, desde o menino de 19 anos ao outro que tem 25 e ao outro que tem 34, todos eles em condições de jogar, e fiz esta opção de ir gerindo nesta fase e já jogaram os 3, mesmo para o campeonato. Portanto, motivando, eles vão ficando mais motivados desta maneira, porque lá está, acabam todos por jogar. Sim, e porque, sem falsas modéstias, eu acredito muito no meu processo de treino e acredito muito no processo de treino da equipa, ou seja, todos eles têm um conhecimento perfeito do que é ser guarda-redes do Independiente Del Valle do ponto de vista coletivo, no processo de construção, portanto, processo ofensivo e processo defensivo, estão os 3 ali metidos. Estão os 3 continuamente no treino integrado, a rodarmos, e estão os 3 ali metidos. Portanto, sentimos isto e fizemos isto. Agora, eu joguei ao meu nível, mas joguei durante muitos anos. Um guarda-redes precisa de rotinas de jogo. É muito difícil para muitos guarda-redes jogarem só uma taça de 2 em 2 meses, porque o processo de treino, por muita qualidade que tenha, não é o mesmo. O timing de saída e de controle de uma bola no espaço, por muito que nós o façamos no treino, por muito que a equipa o treine, não é a mesma coisa. Portanto, agora, ter um guarda-redes a jogar uma época inteira e ter outros 2 que estão ali realmente só para ver, eu também, no futebol moderno, com tanta competição como nós temos em Portugal, com a Taça da Liga, com a Taça de Portugal, com o campeonato, com as competições europeias para quem o tem, eu acho que há espaço de jogo para quase todos, com a Liga de Sub-23, com a equipa B, quando existe. Há espaço para todos. O que temos é de fazer um bom planeamento, perceber realmente onde é que podemos dar jogo a quem, porque eu acho que se nós pudermos ter 3 guarda-redes a jogar, é fundamental. Portanto, eu sou defensor neste momento desta rotatividade. Até porque tem outra coisa que as pessoas se esquecem muitas vezes, que é o desgaste do guarda-redes não é só físico. O desgaste do guarda-redes, em termos cognitivos, em termos mentais, é tremendo. Se tu lhe deres um fim de semaninha para poder baixar aquela pressão de estar a jogar de 3 em 3 dias, ele até te agradece. Exatamente. Ele até aproveita aquele fim de semana com a família, ele recarrega baterias que estão a ficar sobrecarregadas e estão lá os outros 2 que te agradecem, o menino que vai para o banco com 18 anos e o outro que tem 20 e tal anos e que quer muito jogar, ou o menino de 18 anos que tem a oportunidade de jogar. Portanto, eu sou a favor, neste momento,
desta rotatividade, porque dás rotinas a quem está a jogar com maior regularidade, mas tens alguém pronto e com um acréscimo que é mantém-los vivos e mantém-los com muita competitividade, porque quem está em casa vai deitar um olho ao jogo e vai ver, se eu facilitar, está aqui alguém que está preparado para jogar, portanto é bom que eu continue regular e a treinar no limite das minhas capacidades. Ricardo, só aqui mais uma pergunta, tenho aqui, antes de passarmos aqui à parte final da rubrica, que é o quiz. Olha, vocês tenham cuidado com isto, que é, os meus programas vão ser muito longos e normalmente, ao fim de 3 horas, os apresentadores já estão a dormir quase e com dificuldade em acompanhar o ritmo. Ainda não. Quase, estou a brincar. Não, quase, aqui umas 5 horas a gente vai se deitar. Okay? Oh, Ricardo, ia perguntar só assim, em último, e só para saber também que tivemos a sorte, eu e o Tiago, temos connosco ali no Barreirense um grande treinador de guarda-redes e que era coordenador do departamento de guarda-redes, o Rui Vieira, que é amigo do Ricardo e que realmente era uma mais-valia enorme para nós. Mas eu pergunto, o Ricardo, ao intervalo, contou o número de ações, faz a contagem, eu posso ter esses dados todos, até que o GPS também manda isso tudo e faz tudo, contagem das ações do guarda-redes, essa coisada toda, passa ao treinador principal essa informação ao intervalo ou dá diretamente ao guarda-redes indicação? Como é que o Ricardo trabalha isso? Primeiro, olha, um grande abraço para o Rui, hein? Vocês são uns sortudos. O Rui ainda por cima entrou por algumas áreas diferentes que a mim me encantam. É verdade, é verdade. Como o yoga e afins, e tem-se dedicado também à parte mental, e é uma parte que, apesar de eu ser psicólogo clínico, confesso que gostava de ter mais tempo para perceber outras coisas que têm influência, que para mim têm sempre influência. O João Virgínia, quando estava comigo no Benfica, que está agora no Everton, já fazia yoga e fazia natação e eram 2 aspectos fundamentais para o equilíbrio do João. E o Rui é uma pessoa extraordinária, começou quase como curioso connosco ali na escolinha do Luís Rodrigues e como pai do Rui e afins. E está a fazer a sua carreira e já é autor de livros e tudo. E respondendo à tua questão, dizer-te o seguinte: quando começamos a carreira, nós procuramos não perder nada, e no Benfica nós tínhamos o relatório de guarda-redes que tínhamos de fazer, e eu, no início da minha carreira, estava com esse bloquinho na mão e anotava aos tempos como se diz, os time codes, as ações, os time codes todos, as açõezinhas todas, etc. A experiência e o tempo foi fazendo com que eu abolisse essa prática da minha observação do jogo. E eu explico-te muito rapidamente porquê. Eu estou no banco, ou estou na bancada, em algumas situações. Por exemplo, aqui no Equador, eu não posso ir para o banco nos jogos do campeonato, ou seja, eu poderia, mas teria de sair um adjunto. E eu não estou no banco e estou a ir para a bancada. Na Copa Libertadores estou no banco. Mas, portanto, banco ou bancada é irrelevante. Aquele tempo, para mim, é de observação do jogo, como se fosse mais um treinador, com uma preocupação muito grande no processo defensivo, nos equilíbrios defensivos quando estamos a atacar e no posicionamento do guarda-redes e na comunicação do guarda-redes e no sentir o mental do guarda-redes. Eu senti e percebi que essas notas e essas ações estatísticas só me roubavam foco, me roubavam tempo e me roubavam atenção. Portanto, não vou, por mais estilo, isto é uma brincadeira que tenha, levar um bloco ou levar isto, porque eu levo também, ou levo um tablet para poder receber essas ações de cima, é verdade. Posso, portanto, levo alguma coisa comigo, mas não faço registro estatístico neste momento. Ok? O que é que eu faço? Registro de ações para não me esquecer que tenham sido determinantes. Imagina uma ação qualquer que ele não tocou na bola, uma ação indireta, mas que
ele estava mal posicionado ou que teve uma saída fora de tempo, fora da área, felizmente houve uma chapelada e ela passou ao lado, eu registro esse minuto, essa ação e uma ou duas coisas que aconteceram depois. Isto para mim não é sequer material quantitativo, é material qualitativo para a minha abordagem ao intervalo com o guarda-redes. Ou seja, a ação principal é que é registada, não é? Já não são todas. Nada. Porquê? Porque eu depois vou ter de rever o jogo, porque em alguns clubes eu tenho a sorte de ter analistas que me cortam, que já me conhecem e que sabem que eu quero todas as ações, as diretas e as indiretas, e me perguntam, para que é que tu queres essa porcaria desse lançamento de linha lateral se ele não tocou na bola? Ou para que é que queres esse passe em profundidade que foi tirado pelo defesa? Eu quero tudo, preciso de tudo, mas por exemplo, aqui não tenho, aqui tenho um analista para a equipa e eu faço esses cortes todos. Portanto, ele tocou na bola, teve ações diretas de 20 ações diretas e o meu corte do jogo tem 40 ações. Ok? Depois filtro o que é que me passa ou não passa. Mas fica guardado. Respondendo, troque ideias com o treinador naturalmente, porque o guarda-redes pode estar a cumprir ou a não cumprir alguma das coisas que queremos no processo defensivo ou no ofensivo. Troco ideias com ele, ou estou naquela reunião onde estamos todos a discutir antes de transmitirmos informações ao jogador, porque se há alguma alteração, ele vai explicar lá à equipa e vai explicar ao guarda-redes, vamos passar a sair de outra forma, por exemplo, vamos alterar a nossa saída de bola. Claro que ele explica e eu poderei ainda querer dizer mais qualquer coisa ao guarda-redes, mas o que faço ao intervalo, para te esclarecer e para te esclarecer também a curiosidade, são dar-lhe uma ou duas indicações de coisas que eu vi, não mais do que isso, porque ele não te vai registar mais nada do que isso, e dar-lhe esta indicação, olha, atenção a isto, e prever quase, atenção que vamos fazermos desandingas, vamos começar a ganhar, vamos marcar realmente, é uma passagem de confiança, e depois de marcarmos, eles vão começar a jogar desta forma. Portanto, se jogarem, está atento a isto e àquilo. Ponto final, parado. O que é que eu aproveito também? Continuo-te a esclarecer a curiosidade. No tempo entre, eu acompanho sempre, no tempo entre a saída de campo até a chegada ao balneário, eu vou senti-lo. Eu só faço uma ou duas perguntas e ele desbobina tudo, eu não preciso dizer nada. O que é que eu quero fazer? Quero senti-lo, quero perceber o que é que foram as sensações dele depois de 45 minutos do jogo. Portanto, é isto que, na minha opinião, é desta forma que nós ajudamos os nossos guarda-redes, não estamos a meter mais pressão. Alguma vez eu vou falar do golo, ou eles querem saber do golo, ou disso, ou daquilo. Esquece, é passado, o que é que este passado nos ensinou em termos estratégicos, em termos táticos, para aquilo que vem do resto dos 45 minutos. Fica é isto, não há fica a ideia daquilo que eu vou poder, daqui a alguns anos, quando chegar a principal, exigir do treinador de guarda-redes. Fica a nota. A primeira característica, ou as primeiras, se quiser já alguma coisa, é a lealdade, a personalidade e o ser boa pessoa, associado naturalmente, se puder, às suas competências técnicas, porque tem de as ter, não é? Exatamente. Nomeadamente, se chegares a um grande patamar, como eu espero, onde os guarda-redes, como eu te digo, já não comem qualquer coisa. Os guarda-redes em altos patamares já não comem qualquer coisa. Portanto, querem alguém que seja uma boa pessoa, mas também querem competência, naturalmente. Exatamente. Então vamos aqui ao quiz final, que vamos tentar sacar aqui uma camisola do Independiente ou umas luvas de guarda-redes, que também dá sempre jeito para a gente dar aí aos nossos miúdos. Uma das camisolas é lindíssima, é cor-de-rosa, mas olha que uma das camisolas do Independiente é fabulosa, portanto vão ganhar de certeza uma camisola cada um, que a minha pória, não sei, já não é o que era. Não sei porque a gente agora, aqui no vídeo, já saiu. Tínhamos 2 Ricardos, mas o telefone já saiu, então. Agora é só um. A primeira pergunta, e é sobre o Independiente Del Valle. Qual é o ano de fundação? Posso dar umas opções. O Ricardo não sabe assim, já de cor, eu dou umas opções. Diz-me lá. 1945, Sim. 1951, 1958 ou 1965?
Opa, o clube é recente. Espera aí, eu sei, eu fiz esse trabalho. 1958. Exatamente. Não, mas veio, ou seja, sim, tinha isso, sabes que ainda por cima tem o software que eu vou-te dizer porquê, e sem ver, o software que eu tenho para registar treino obriga-te às várias coisas, às várias indicações, faz uma ficha técnica do clube. E tinha de Está lá sempre a data. Bem, espero que não me perguntem mais a nenhum de fundação. Do Benfica eu sei, naturalmente, mas... Claro. Mas não, isso era fácil. Foram 5 anos de trabalho. Isso era fácil demais. Qual o guarda-redes com mais jogos no campeonato no Legia, na altura? Na época passada. Na época passada? Quando é que lá tivemos? Há 2 anos. Na época completa, mas só na Liga. Eles têm os jogos quase iguais. Pois tem. Epá, que grande dificuldade. O Arek começou e não jogou mais até ao final da época, o Arek Malash. O menino acabou, se eu não estou em erro. E o Tchierzniak, se não se tem lesionado, poderia ter sido ele, mas eu vou apostar no Majewski. Já ganhámos. É o Tchierzniak. Sério? Tem 15 jogos e o outro tem 13. Coisa linda. Olha, pronto, fico feliz pelo menos pelos Tchierzniak, que estava a jogar muito pouco até à nossa chegada e é um guarda-redes fantástico. O miúdo teve a recuperar de lesão, lesionou-se no jogo de taça em que ganhámos por penaltis, onde ele sacou uns penaltis e pronto, olha, um igual, não é? Exato, tem que ser 3, tem que acertar 3. Então, quantos campeonatos belgas venceu o Standard Liège? Tem ajuda ou não? Tem ajuda? Pode ter. 7, 10, 12 ou 15? 7. Não, foram 10. Eu disse-vos. Qual o ano de fundação do Al-Fateh? Tem hipótese aí ou não? Tem. 1952, 1955, 1958 ou 1961? Caraças, pá. Não foste amiga a dar opções. Nada, isso uma vez isso cabe. Dei um espaço temporal maior, pá. Diz lá outra vez. Já deu. Pode ser que me ilumine, vá. Tiago, ajuda, porque eu já não me lembro. 1900. Não tenho a resposta, as opções é que foram aleatórias. Pronto, mete outras, vá, mete outras. Então, 1953, 1955, 1958 ou 1961? Não pode. Olha, eu vou dar a mesma resposta que 1958. E é isso. Agora foi à sorte. Agora, olha, portanto... É engraçado que era o mesmo ano. É isso que eu te ia dizer, estou em 2 clubes com a mesma data de fundação. Portanto, 2-2, não é? 2-2, vamos aqui. 2-2. Vamos à última. É negra agora? É negra? Vamos embora. Na época no Benfica B, quantos jogos fez o Emerson na Liga pelo Benfica B? O Ederson. O Ederson, né? Varzim, em casa, num jogo em que o Mr. Helder o pôs a marcar um livro no último minuto. 1, 2, 3. Ou são 3 ou 4, eu vou para os 3. Ganhámos as luvas, é 4. É 4.
Está feito. Tem direito a um par de luvas e a 2 camisolas. Não, mas foi. Opa, mas é tão bom. Não, mas é bom de notar que a cabeça não está assim tão má. Porque, O primeiro afinal... jogo foi no Varzim. O primeiro jogo foi logo no Varzim. O outro jogo é... E depois provavelmente foram só jogos em casa. Depois, talvez. Foi 4 jogos. Mr. Ricardo, foi espetacular este tempo que está aqui. Certamente iremos falar mais vezes e foi delicioso estar aqui com o Mr. aqui à conversa. É espetacular, não só de jogador como de treinador, as experiências em Portugal, lá fora. Desejo-lhe todo o sucesso a nível profissional, pessoal, de coração e que um dia possamos nos cruzar no relevado. Que seria um prazer a gente estar cruzar no relevado, seria espetacular e desejo todo o sucesso. Vou passar aqui a palavra ao Tiago para o último desafio da nossa rúbrica e um forte abraço. Obrigado, Ricardo. Queria também agradecer ao Mr. Ricardo e quando o Mr. vier a Portugal diga que a gente paga ao jantar e recebemos então exatamente. ofertas. Um belo peixinho em Alcochete. Olha pode ser. Então hoje fomos pagar ali a Setúbal, a gente paga aqui. Convido eu e já com a camisola e já com e com os pares de luvas. Agradecemos. E pronto, lançou o último desafio ao Ricardo, que é quais são os colegas que quer desafiar a vir à nossa rúbrica? Refiro os colegas e despeço-me depois, pode ser? Okay. Dois amigos, justificar, podia escolher imensas pessoas, mas vou escolher o Mr. Bruno Álvares, que como vos disse é um treinador jovem, mas que eu acho que tem muito a acrescentar e que será um programa muito interessante seguramente. E o meu amigo José Moreira, recém-colega, portanto é treinador de guarda-redes neste momento há cerca de 10 ou 11 meses e já com uma Liga dos Campeões Asiática no seu currículo. E que será também muito interessante para vocês falarem não só de treino, mas daquilo que é uma carreira muito bonita que o Moreira tem, com muitos anos no Benfica, como vocês sabem. E depois é um apaixonado também por isto, é uma pessoa extraordinária entre o que são as suas histórias e o que é o conhecimento que ele está a tentar beber. Acho que fará também um programa fantástico. Nós iremos receber com todo o gosto. Desafio a eles de poderem vir aqui passar um tempo convosco. Aproveito já também para me despedir. Ricardo, será muito bom sinal se nos pudermos cruzar por esses relevados, porque é sinal que podemos andar os dois em alto nível. Se não for nestes, olha, desde que haja paixão, se tiver de ser aí nos sintéticos do Distrito de Setúbal ou noutra coisa qualquer, é sinal que estamos também a trabalhar e a desfrutar de uma paixão, porque o futebol também tem isto, que é tão depressa nos leva num elevador, como nos puxa para baixo, e nós temos de estar preparados para isto e não nos desequilibrarmos. Eu aprendi também com o jogo e com os meus últimos anos. Mas será muito bom. Agradecer-vos, foi um prazer, foi divertido, fez-me pensar, fez-me buscar memórias e gostei muito. Portanto, parabéns uma vez mais para este programa que é diferente. Obrigado. Não é cópia de nada, é um programa diferente e foi um prazer estar convosco durante estas horinhas. E também queremos agradecer as palavras e apesar das dificuldades aqui de imagem, que agora está espetacular, está aqui a falar. Exatamente. Dificuldades, mas olha, acho que ficou um bom conteúdo, um bom programa e obrigado, Ricardo, por estar connosco. Obrigado também. Ok.